Bom, boa noite a todos. Agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre a nossa vida, a nossa história, falar sobre os ensinos de Jesus. E o tema da noite de hoje é a vida em Júpiter. Nós temos relatos no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. Ele nos dá essa informação da existência da vida fora da Terra, da existência da vida no universo como um todo. Lembrando do capítulo 2, em que Pilatos pergunta a Jesus: Tu és rei dos judeus? E Jesus diz que meu reino não é deste mundo. E Pilatos pergunta: então, tu és rei? E Jesus: tu o dizes. Então Jesus já dá os indícios de que o reino dele não é deste mundo, não é na terra. Se não é na terra, é fora da terra. E também no capítulo 3, as muitas moradas da casa do meu Pai, em que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, há muitas moradas. A terra não é a única morada. Então, ele já dá já demonstra que existe a vida além dessa que nós conhecemos. Mas nós também observamos da física e da astronomia que eles procuram a vida em outros planetas. Só que eles procuram a vida baseada no carbono, que é a vida material que existe na Terra. Desde o primeiro ser unicelular aqui no planeta, toda a vida é baseada no carbono. Então, é essa a vida que nós conhecemos e é essa que nós procuramos. Existem vídeos na internet onde Marcelo Gleiser era um físico e astrônomo, professor de universidade nos Estados Unidos. Ele relata que ele entende a vida em 3 níveis: simples, complexa e complexa inteligente. A vida simples é aquela vida dos seres unicelulares, a vida que nasceu no planeta. A vida complexa é aquela vida em que o organismo é complexo, existem funções diversas, como os dinossauros, por exemplo, que seriam classificados dessa forma: vida complexa, mas não inteligente. E, em seguida, o humano, que é a vida complexa e inteligente. Então, ele diz que ele acredita, em função dos números que são demonstrados, com relação à quantidade de galáxias que existem no universo, ou melhor, a quantidade de galáxias que nós conseguimos identificar, a quantidade de sóis que existem nas galáxias, a quantidade de planetas que existem em cada sistema solar e a quantidade de sistemas que são semelhantes à Terra, que passa de trilhões. Então, é natural que haja vida, segundo os físicos e astrônomos dizem. É natural de se esperar que exista vida. Mas Marcelo Gleiser, pelo menos, diz que ele só acredita em que... Acredita não, ele vê a possibilidade da existência da vida simples. Mas pensamos que... pronto, e ele fala sobre isso tudo em função... Ele explica e fala sobre as características dos diversos planetas. Por exemplo, os planetas mais próximos do Sol, nesse nosso sistema solar, Mercúrio, por exemplo, a temperatura passa de 400 graus Celsius. Ou seja, como é que nós conseguiríamos sobreviver? Ao passo que o planeta mais distante praticamente não recebe a luz do Sol, a temperatura é praticamente 0 grau absoluto. Então, ou seja,
nós não conseguiríamos sobreviver nesses dois extremos. Mas se nós analisarmos, a Terra, ela tem extremos também. Nós encontramos vida nos locais mais áridos e quentes e também encontramos vida nos locais mais gélidos que possamos encontrar no planeta. Existe toda essa diversidade. Por que não haverá algum tipo de diversidade no universo que possa caracterizar vida também? A ciência, obviamente, nunca vai afirmar nada sem uma comprovação científica. Nada do que, por exemplo, o Espiritismo fala, relata sobre a existência de vida, eles não vão afirmar, não vão concordar sem uma comprovação científica. E isso é natural, né? Agora, só porque nós não conseguimos conceber determinada coisa, é que essa coisa não vai existir. Não há a hipótese de existir, né? E eu penso que a ciência, os cientistas, eles não vão dizer assim, pode haver, né? Marcelo Gleiser diz que as pessoas são influenciadas pelos filmes de ficção científica, que mostra seres extraterrestres e tudo mais. Mas, enfim, nós, espíritas, baseado nos relatos que vieram e baseado na forma como os relatos são fornecidos, Allan Kardec explica claramente sobre isso, o método empregado, não é motivo aqui dessa palestra, mas a forma como as informações são colhidas, de fontes diversas, que não se conhecem, de médiuns que são credíveis. Então, baseado nisso tudo, nós podemos dar como uma hipótese, no mínimo, uma hipótese satisfatória. Porque o próprio Allan Kardec também nos diz que nós não devemos confiar em qualquer comunicação, porque nós sabemos que existem os espíritos mistificadores, por exemplo, né? E na Revista Espírita, de março de 1858, Allan Kardec aborda esse tema da vida em outros planetas e fala mais ou menos isso que eu acabei de relatar, a diferença de temperatura que podemos observar no nosso planeta, a atmosfera da Lua, que entidades espirituais nos disseram, e que os cientistas alegaram que não encontraram atmosfera. Mas também nós não sabemos se não existe ou se não foi conseguido detectar. Há relato espírita afirmando que sim. E fala, nessa revista de março, fala também sobre o nível evolutivo de outros, e nos outros planetas do nosso sistema solar. Então, só para recordar, en passant, a escala espírita, ela foi estabelecida em 3 ordens: a terceira ordem, a segunda ordem e a primeira ordem. A terceira ordem, os espíritos que se classificam na terceira ordem, predomina a matéria sobre o espírito, ou seja, aqueles espíritos que praticamente somente dão valor à matéria. São propensos ao mal, são ignorantes, orgulhosos, egoístas e todas as outras más paixões que são decorrentes dessa. Eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Os da segunda ordem, já o espírito predomina sobre a matéria, já existe nesses espíritos o desejo do bem. Eles compreendem Deus, compreendem o infinito e já gozam a felicidade dos bons. E eles, como espíritos, suscitam bons pensamentos. A primeira ordem já não tem nenhuma influência da matéria. A matéria não os influencia de maneira alguma. Eles possuem superioridade intelectual e moral em relação aos demais espíritos que estão classificados na outra ordem. E cada ordem se divide em classes. O da terceira ordem contém as classes de 6ª a 10ª, onde a 10ª classe é dos espíritos impuros, a 9ª dos espíritos levianos, a 8ª dos pseudo-sábios, a 7ª dos neutros,
A sexta classe, dos espíritos batedores e perturbadores. Os da segunda ordem são as classes segunda a quinta, onde a quinta correspondem os espíritos benévolos, a quarta os sábios, a terceira os prudentes e a segunda os superiores. E, por fim, a primeira ordem só tem uma classe, a classe única desses espíritos. Então, resumidamente, estamos observando tudo. E assim, podemos, tendo recordado essa classificação, os relatos, então, que nos foram passados e foram colocados na Revista Espírita, de março de 58, diz que Marte é o menos adiantado, é menos ainda que a Terra. A Terra vem logo em seguida, assim, Marte são espíritos todos da nona classe. Da Terra são espíritos de toda a terceira ordem. Então, ou seja, na Terra temos espíritos de todas as classes da terceira ordem. Mercúrio e Saturno são os logo mais adiantados do que a Terra. São superiores, são espíritos superiores e sobrepõem-se aos inferiores. Na Lua, na nossa Lua e Vênus, segundo esses relatos, são espíritos mais superiores ainda. E Juno, o asteroide Juno, e Urano são ainda mais evoluídos e praticamente são compostos de espíritos das primeiras classes da terceira ordem e espíritos da segunda ordem. Júpiter, segundo esses relatos, é o planeta mais adiantado de todos esses, tanto superioridade moral quanto física. E na revista de abril, ele coloca uma mensagem de um espírito chamado Bernard Palissy, que viveu entre 1510 e 1590. E ele ofereceu-se espontaneamente para vir trazer-nos informações sobre o planeta Júpiter, que ele vivera lá. Ele vive lá, depois que desencarnou da Terra, ele retornou para lá. Então, essa palestra são quase 70 questões, e nós tentamos aqui fazer um extrato, porque o objetivo, então, era apresentar a vida no planeta. Então, baseado nessas informações de Palissy, Palissy foi um oleiro que viveu, então, nesse planeta. Se nós procurarmos na internet, nós vemos informação sobre ele. E as respostas que ele nos trouxe confirma em todos os pontos o que outros espíritos disseram em ocasiões diferentes sobre o planeta Júpiter, como, por exemplo, Mozart, que também vive lá, ou viveu, não sei se ele ainda vive. Então, vale a pena nós lermos o rol inteiro de questões, mas que aqui, por questão de tempo, nós vamos tentar fazer um extrato. Nas questões de 1 a 7, trata sobre a descrição do planeta Júpiter. Nas questões de 8 a 17, ele fala sobre o estado físico do globo, em que eu vou apresentar algumas só. Na questão 11, conforme nossos cálculos, Allan Kardec fala, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter sob um ângulo muito pequeno e, em consequência, dar-lhes pouca luz. Pode-se nos dizer que se a intensidade da luz é igual à da Terra ou se é menos forte? E a resposta: Júpiter é envolvido por uma espécie de luz espiritual que mantém relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira de vosso Sol não foi feita para eles. E isso é compreensível, porque o planeta Júpiter, ele dista do Sol mais ou menos 5 vezes a distância da Terra, ou seja, ele é distante do Sol 5 vezes mais a Terra é. O calor que o Sol
leva até Júpiter, evidentemente tem que ser muito menor, e a luz também, do que nós temos essa percepção. Então, e eles dizem que então, a luz que eles têm é essencialmente espiritual. Allan Kardec pergunta, há uma atmosfera? E a resposta é sim. A atmosfera de Júpiter é formada pelos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Não. Os homens não são os mesmos, as suas necessidades mudaram. As plantas têm analogia com as nossas? Sim, mas são mais belas. Então, materialmente falando, existe uma diversidade, naturalmente. O planeta Júpiter, ele é praticamente gasoso, somente o núcleo dele que é mais sólido, né? Então, ou seja, o espírito, para viver lá, ele tem que ter uma constituição física diferente, naturalmente. Os físicos dizem sobre a impossibilidade da existência nesse planeta Júpiter, principalmente não, mas uma das razões é exatamente o fato da superfície dele ser gasosa. Nós não poderíamos caminhar na superfície do planeta porque afundaríamos, né? Só que, naturalmente, a forma material da vida nesse planeta tem que ser diferente da nossa. Nas questões 18 a 47, ele fala sobre o estado físico dos habitantes, e talvez essas sejam as mais interessantes. Na questão 18, Allan Kardec pergunta, a conformação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso? E a resposta, sim, é a mesma. Observando, então, a pergunta, ele não pergunta se o corpo é igual, porque, obviamente, não pode ser. Ele pergunta se tem relação, ou seja, relação funcional. Nós temos os membros, nós temos as pernas, temos o tronco, ou seja, tem relação? Tem. Pode nos dar uma ideia da sua estatura comparada com a dos habitantes da Terra? Resposta, grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde do seu espírito, belo onde é bom. O envoltório é digno dele e não mais uma prisão, como o nosso corpo é, né? Nós, enquanto espíritos, estamos aprisionados no nosso corpo. Nós só nos libertamos dele após o desencarne. Então, lá, o corpo não é uma prisão. Lá, os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos. Há uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme a sua distinção. Então, Kardec, querendo saber mais detalhadamente sobre isso, ele pergunta, concebemos isso para os corpos inertes, mas a nossa questão refere-se aos corpos humanos. E a resposta, o corpo envolve o espírito sem o ocultar, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o invólucro grosseiro oculta os espíritos a seus semelhantes. Mas os bons nada têm a esconder. Podem ler no coração um dos outros. O que aconteceria se assim fosse na Terra? Ou seja, se os nossos corpos não ocultassem o nosso espírito, se nós fôssemos completamente transparentes para os outros, a maioria pode pensar sobre como que nós veríamos os outros. Mas a questão mais interessante é como nós seríamos vistos pelos outros, né? A nossa intimidade, que nem sempre é tão bonita, a nossa intimidade sentimental, intelectual, nem sempre é tão bela. Então, se nós fôssemos transparentes dessa forma. Observamos, então, que na natureza divina, na natureza do universo, tudo tem a sua razão. Nós, pela nossa imperfeição, nós não podemos ter a nossa intimidade assim, tão devassada. Há sexos diferentes? Sim, há sexo por toda parte onde exista a matéria. É uma lei da matéria. Então, ou seja, onde existe vida material, existe a reprodução. Porque Deus cria os espíritos, mas quem cria os corpos são os seres encarnados.
Então, lá existe também a reprodução, e a reprodução bissexuada. Qual a base da alimentação dos habitantes? É vegetal e animal, como aqui? Resposta: puramente vegetal. O homem é protetor dos animais. Foi-nos dito que eles absorvem uma parte de sua alimentação do meio ambiente, do qual aspiram as emanações. Isto é exato? Sim. Comparada à nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Mais longa. Qual é a duração média da vida? E o Espírito responde: como medir o tempo? Isso leva-nos a uma conjectura filosófica muito interessante. Como é que mede? O que é o tempo? O tempo é uma abstração. O tempo, efetivamente, não existe. É uma abstração que nós criamos para referenciar as coisas. Falar do ontem, do amanhã, né? O Marcelo Gleiser fala sobre a questão do presente. Ele afirma que, efetivamente, o presente não existe, porque a luz, ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo e vocês estão vendo o reflexo da luz ao incidir em mim, o meu reflexo. Então, como a luz demora, ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo, vocês estão vendo a minha imagem a milésimos, micronésimos de segundos atrás. Ou seja, vocês estão me vendo efetivamente no passado. Por quê? A luz veio a mim e demorou um tempo, por menor que seja. Então, ele fala sobre essas coisas. O que é o tempo? Né? Para nós termos uma ideia, o planeta mais distante do nosso sistema solar, que era Plutão, mas ele foi rebaixado, agora é Netuno, ele é mais distante, a órbita dele, ou seja, para ele dar uma volta completa ao Sol, demora 164,79 anos. Para ele dar uma volta ao Sol. Ou seja, um ano de Netuno equivale a praticamente 165 anos da Terra. O planeta Netuno foi descoberto em 23 de setembro de 1946. Não foi 1900, foi 1846. Ou seja, até hoje, se passaram, da descoberta de Netuno, se passaram 173 anos, 5 meses e 17 dias. Ou seja, se alguém tivesse nascido em Netuno, exatamente no dia em que ele foi descoberto na Terra, ele hoje, no calendário de Netuno, ele teria 1 ano e 18 dias. Então, como medir o tempo? Então, essa comparação nós estamos fazendo para relacionar o tempo em Netuno se fosse correspondente ao nosso, né? E isso fazendo uma comparação assim grosseira, porque a noção de mês ela é um pouco particular na Terra, porque o dia é o tempo que dura para ele dar uma volta sobre si mesmo. Mas o mês já tem uma proporção com relação à Lua. Ou seja, nos outros planetas que tem uma Lua com um movimento relativo diferente, a noção de mês poderia ser diferente. Mas considerando essa nossa definição de mês, então passou em Netuno 1 ano e 18 dias que ele foi descoberto por nós. Então, como medir o tempo? E Kardec pergunta, não podes tomar como um dos nossos séculos como comparação? E aí ele responde, creio que mais ou menos 5 séculos. Então, baseado nessa informação, nós podemos pensar em alguma coisa. Júpiter tem uma massa de mais ou menos 10 elevado a 27 quilos com relação à Terra. O período orbital dele é de 12 anos. Ele demora 12 anos dos nossos para dar uma volta completa ao Sol. E um dia para Urano dura 9 horas e 56 minutos nosso.
Para termos uma ideia de tamanho, né, porque quando fala assim em massa, às vezes o raio é 69 mil quilômetros, nós temos aqui uma figura em que mostra o planeta Terra, está ali, azulzinho, e à esquerda, acima, Júpiter. Para termos uma noção, então, de diferença de tamanho. E se nós colocarmos o Sol no meio, nós vemos a Terra já ficou pequenininha, Júpiter está ali e o Sol ali grandão. Então, para termos uma ideia de relação de tamanho que existe. Então, segundo o relato de Palissy, eles vivem cerca de 5 séculos dos nossos, 500 anos. Né? Um ano é um período orbital, ou seja, é o tempo que dura para dar uma volta ao redor do Sol, uma volta completa. Né? Então, se ele demora 12 anos da Terra, ele vive, em termos do seu próprio calendário, cerca de 42 anos para o calendário dele. Ou seja, ele nasce, Júpiter dá mais ou menos 42 voltas em torno do Sol, é a duração da vida dele. Que isso corresponde a mais ou menos os nossos 500 anos. Tá? O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso? O homem conserva a sua superioridade. A infância não comprime a sua inteligência, nem a velhice a extingue. A velhice no nosso planeta, ela extingue a inteligência, por quê? Porque o organismo deteriora. O espírito não deteriora, é a matéria. E como o espírito se manifesta por intermédio da matéria, a inteligência vai se extinguindo. Existem as doenças que são relativas à idade, que favorecem ainda mais essa questão. Né? Apesar de nós vermos pessoas longevas com uma lucidez incrível. Né? Porque, nesses casos, a matéria não foi deteriorada como nos demais. E voltando a esse exemplo, se uma pessoa nascer, uma pessoa aqui no planeta Terra e outra em Júpiter, outro espírito em Júpiter, encarnarem no mesmo momento, quando o ser da Terra completa 12 anos de idade, o ser de Júpiter está completando 1. Então, é natural nós concebermos que a infância não pode ser proporcionalmente igual, lá e cá. Né? Outra explicação é o grau de superioridade que os espíritos habitantes de Júpiter possuem. Né? Eles não precisam perder tanto tempo como nós de viver a infância. Né? A nossa infância tem um objetivo diverso, diferente. Os homens estão sujeitos às doenças? Não estão sujeitos aos vossos males. O que é o mal? Existe uma fala atribuída a Einstein, né? Aquele discurso entre ele e o professor, que o mal é a ausência do bem e tal, né? Que todos nós já devemos ter ouvido alguma vez na vida. E Haroldo Dutra Dias, ele tem uma palestra dele em que ele fala algumas coisas sobre isso e fala do ponto de vista mais filosófico sobre essa questão. E ele fala, assim, resumidamente, nas minhas palavras, que o mal efetivamente não existe. O mal é um distanciamento, o que nós podemos considerar o mal é um distanciamento de Deus e que traz o seu aprendizado. Então, o mal, segundo o esclarecimento de Haroldo e nas minhas palavras, o mal é apenas um processo de aprendizado, que nós erramos e isso corresponde ao mal. Então, eles não estão sujeitos aos males como nós estamos. Nós somos pertencentes a um mundo de expiações e provas. Então, é natural que nós passamos por determinados males, ou, no nosso entendimento, males, segundo a natureza das nossas provas, dos nossos resgates.
A vida está dividida entre vigilância e sono, ou seja, estar acordado e estar dormindo. Esse conceito de vigília e sono também está de acordo corresponde à questão da duração do dia. Então, nosso dia que dura 24 horas, no Equador é mais ou menos metade para cada lado. Então, nós trabalhamos, vivemos durante o dia, dormimos durante a noite. Mas lá em Júpiter, que a duração do dia é 9 horas e 56 minutos, ou seja, poderíamos dizer que lá é 4 horas noite, 5 horas noite praticamente, e 5 horas dia, né? Então, eles vão viver, trabalhar 5 horas e vão dormir 5 horas, né? Então, não é assim, e Palissy responde, está dividida entre ação e repouso. Então, eles passam por momentos de ação, de atividade, e passam por momentos de descanso, de repouso. Por que passam por momentos de repouso? Porque todo ser encarnado, material, precisa de repor as energias do organismo material. Então, precisa de repouso. Poderia nos dar uma ideia das diversas ocupações do homem? Seria preciso dizer muito. A sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverarem no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnio a aliviar, vão procurá-los onde existe sofrimento. São os espíritos bons que vos sustentam e vos atraem no bom caminho. E aí eu pensei, por que esses espíritos não poderiam ser os nossos mentores espirituais, por exemplo? Né? Alguns deles, aqueles que vêm às nossas palestras, dar as manifestações, não é verdade? Poderiam ser. Né? Por quê? Porque, segundo Palissy diz, eles vão aonde existe o sofrimento, dar coragem para prosseguir com as provas. Ali se cultivam certas artes, lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem as vossas dores. A densidade específica do corpo humano permite-lhe transportar-se de um lugar a outro sem ficar, como aqui, preso ao solo? Sim. Então lá eles vão ter a capacidade de volitação que nós aqui não temos. Né? A matéria, falando de física, da física, a matéria é um aglutinador de energia. É uma condensação da energia. Então, nós, enquanto seres encarnados, nós temos uma energia condensada e isso limita-nos à mobilidade, como nós todos sabemos. Experimenta-se ali o tédio e o desgosto da vida? Não. O desgosto da vida não provém senão do desprezo de si mesmo. O desgosto da vida não provém senão do desprezo de si mesmo. Então, por que nós temos desgostos? Por causa do autodesprezo, segundo ele. Sendo menos denso que os nossos, o corpo dos habitantes de Júpiter é formado de matéria compacta e condensada ou de matéria vaporosa? Compacta para nós, mas não seria para vós, é menos condensado. Ou seja, a encarnação, ela limita o espírito, limita a ação do espírito. Então, naturalmente, ela serve como um elemento que divide meios. Mais ou menos poderia se dizer assim. Então, para eles, um observa o outro, consegue perceber compactação. Mas para nós não. Né? Tanto não é que nós não os conseguimos ver. O corpo, considerando como feito de matéria, é imponderável? Sim. Justamente por causa disso. Né? Ele limita o organismo, ele é ponderável, ele pode ser medido, não pelos nossos instrumentos, pelo menos até agora, mas pelos deles, eles podem ser. Seus habitantes têm uma linguagem articulada como a nossa? Eles falam? Né? Nossa característica de falar, ela é suportada pela existência do ar. Porque se não houvesse o ar,
nós não conseguiríamos nos comunicar pela fala, porque é o ar que transporta o som. Então, se a atmosfera do planeta Terra fosse diferente, nós não poderíamos nos comunicar dessa forma. E ele responde, não, entre eles há uma comunicação de pensamentos. Então, ou seja, a comunicação é essencialmente, poderíamos dizer, telepática. A segunda vista é, como nos disseram, uma faculdade normal e permanente entre vós? Sim, o espírito não tem entraves, nada se lhes oculta. Então, eles têm a capacidade de vislumbrar tudo. Então, eles, quando estão observando a nós, eles conseguem ver toda a nossa intimidade, naturalmente. Se ao espírito nada se oculta, conhece, pois, o futuro, referindo-nos aos espíritos encarnados em Júpiter, o conhecimento do futuro depende da perfeição do espírito. Tem menos inconveniente para nós do que para vós. É-nos mesmo necessário, até um certo ponto, para realizações de missões que precisamos executar. Mas daí a dizer que conhecemos o futuro sem restrição, seria nos colocarmos na mesma posição de Deus. Quem conhece o futuro é Deus. Quem sabe o que vai acontecer lá na frente, quem sabe predizer o que vai acontecer lá na frente, é Deus, porque conhece todas as coisas, né? Então é como nós fazemos equações de experimentos físicos e conseguimos prever o futuro, porque através dessas equações nós conseguimos projetar as coisas. Deus, em função da sua inteligência suprema, ele tem capacidade de fazer essa previsão com todos nós, mas não nós os outros. Ainda não, e nunca vamos poder. Comunicai-vos com os outros espíritos mais facilmente do que fazeis convosco? Sim, sempre. Não existe mais as matérias entre ele e vós, em nós. Ou seja, a matéria não é obstáculo à comunicação. A morte inspira o horror e o pavor que provoca entre nós? Por que seria apavorante? Ele responde. O mal já não existe entre nós. Só o mal encara o seu último momento com pavor. Ele teme o seu juiz. A morte é uma coisa natural, é como nascer, né? A morte, ela só extingue o organismo físico. Nós continuamos vivendo. Então, todo ser humano consciente não deveria ter medo da morte. Em que se transformam os habitantes de Júpiter após a morte? E aí eu acredito que Allan Kardec esteja questionando no sentido da matéria. Crescem sempre em perfeições, sem mais terem que sofrer provas. Nós aqui na Terra temos que sofrer prova porque é um planeta de provas. Lá não. Não haverá em Júpiter espíritos que se submetam a provas para cumprirem uma missão? Sim, mas não se trata mais de uma prova. Só o amor do bem os leva a sofrer. Podem falir em suas missões? Não, visto que são bons. Não há fraqueza, ou melhor, não há fraqueza senão onde há defeito. Onde há defeito, há fraqueza. Onde não há defeito, não existe a fraqueza, né? Poderia nomear alguns dos espíritos habitantes de Júpiter que cumpriram uma grande missão na Terra, e ele diz que um deles foi São Luís. E aí Kardec pergunta por mais outros e o espírito diz que o que importa, né? Ou seja, por que nos importa saber fulano ou cicrano de onde veio, né? Há missões desconhecidas que não têm por objetivo senão a felicidade de um só. São por vezes maiores e mais dolorosas, né? O que nos importa saber quem foi fulano, quem foi cicrano, de onde ele veio, quais foram as encarnações que Chico Xavier teve? O que importa, né? Isso eu acho que é mais para afagar o ego do que outras coisas, né? E tem várias outras. A questão fala sobre os animais, entre as questões 48 a 56, né? Uma coisa interessante que ele fala sobre os animais, que eles não, os espíritos encarnados em
Em Júpiter, eles não executam as tarefas habituais, tarefas manuais. Eles só executam tarefas intelectuais. E são os animais que executam as tarefas manuais. Os animais são protegidos dos espíritos em Júpiter. Os animais, eles têm uma linguagem mais complexa do que a dos animais aqui na Terra. E animais são seres que estão em evolução lá também e são protegidos dos espíritos. Então, assim nós podemos perceber a grandeza dos espíritos que lá habitam, né? Que, com certeza, como o próprio Palissy falou de São Luís, espíritos que vieram na Terra para nos trazer ensinamento, como Mozart, nos mostrar a beleza da música. Numa das entrevistas feitas com Mozart fala sobre a questão da música, a alegria que a música traz, né? Que ele gostaria de se comunicar com os músicos daqui para trocar ideias, vamos dizer assim, com os músicos daqui, mostrar a grandeza da música. Nós não precisamos ir longe. Em nosso lar, André Luiz fala sobre a beleza da música, da sonoridade das músicas, né? Se nós formos pensar que lá eles não têm um ouvido, nosso lar, eles não têm um ouvido, materialmente falando, como nós, então nós temos capacidade de ouvir num determinado espectro de frequência e eles têm a capacidade de ouvir num espectro maior. Então, quando André Luiz fala sobre a grandiosidade das melodias, eu tento imaginar, em termos de frequência, como que aquilo não consegue alcançar. E se as canções mais belas que podemos dizer que nós conhecemos aqui no planeta, elas trazem uma alegria imensa para o espírito, o que não podemos dizer, então, da música que é composta e executada em nosso lar, em Júpiter e assim por diante. Então, para concluir, queríamos agradecer a Jesus a oportunidade, nesse dia de hoje em que começamos a nossa quarentena, né? E nós precisamos lembrar que o vírus, ele afeta o corpo humano. E o nosso corpo vai embora mais cedo ou mais tarde. O que fica é o espírito. E é esse que tem que ser depurado. Naturalmente, claro que nós temos que cuidar do nosso corpo, evidentemente, que foi nos emprestado e temos que cuidar dele, né? Mas que podemos pensar nessa pandemia como um efeito didático também, porque nós podemos observar que na primeira semana, ou há poucas semanas, a China praticamente teve a poluição extinta por causa das fábricas que pararam de fabricar. As pessoas estão diminuindo o ritmo de vida, elas estão convivendo mais em família, estão tendo a oportunidade de estarem reclusas, de poderem conviver, de poderem se acalmar, porque é isso que o planeta precisa. Nós temos estado num ritmo terrível, o consumo é terrível, e um dos efeitos educativos é a redução do consumo, né? Então, agora, com o estado de emergência que estamos inaugurando a partir da meia-noite, nós vamos sair de casa para ir no mercado, para ir à farmácia, não vamos a família inteira, vai só uma pessoa, né? Então, nós vamos diminuir o consumo. É prejudicial para algumas pessoas, para muitas pessoas, aquelas que dependem, que trabalham no processo fabril, né? Mas isso me faz lembrar
para não me prolongar muito, isso me faz lembrar a Revolução Industrial, em que as pessoas viviam essencialmente no campo e as indústrias que passaram a produzir diversas coisas, tirou o emprego das pessoas que estavam no campo, né? Mas, em compensação, a vida daquelas pessoas eram terríveis, porque elas trabalham de sol a sol. E, pela Revolução Industrial, elas passaram a trabalhar nas indústrias e tiveram uma qualidade de vida melhorada. Mas aquelas pessoas todas que eram agricultores, é o período de transição. Toda transição causa distúrbio. Nós estamos no período de transição. E essa doença que está aqui, logicamente, tem que causar algum distúrbio. E me faz lembrar também a revolução da informação, em que praticamente tudo, isso é coisa de 20 anos atrás, ou mais um pouco, 30, as pessoas passaram essencialmente a trabalhar com os computadores, e ninguém sabe, as pessoas, né, mais adultas, ninguém sabe mexer com o computador, e aí vão perder os empregos e tal. É um período de transição, isso é natural, né? As pessoas que estão vindo vão se capacitando. E nós estamos passando por uma outra revolução. E isso é apenas um transitório, como se diz na física. Então nós temos que observar, olhar para trás, porque o passado nos educa, nos ensina, olhar a experiência do passado e perceber, e termos calma, termos perseverança, termos o cuidado que precisamos ter. Por que a Itália teve esse problema todo, essa proliferação toda? Por quê? Porque eles não quiseram se conter, né? Eu ouvi relatos do Brasil em que as pessoas falam: ninguém vai me proibir de ir à praia. Quem é que vai me proibir de ir à praia e ficar em casa? Ou seja, pessoas como essa, elas não estão preocupadas não somente consigo, mas também com os demais. Porque muitas vezes a pessoa pensa em não contrair doença, mas ela pode até passar para outro. Então nós estamos nesse momento em que nós precisamos desenvolver a consciência humana. Nós, enquanto encarnados, somos humanos. Os desencarnados também somos seres humanos, mas desencarnados. Então nós temos que desenvolver essa consciência, né? E é isso que nós queremos deixar aqui em pedido a Jesus, que possa despertar as consciências, para que as consciências que comandam o planeta percebam que não é mais momento de ganhar, ganhar, ganhar. É momento de compartilhar. E que Jesus possa nos auxiliar e que todos nós possamos, inspirados por Ele, mudar as nossas consciências, as nossas formas de viver. Que assim seja.